Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo e amiga ouvinte. Estamos iniciando a gravação de mais um vídeo. Esse tem por título Paixões, refletindo sobre as paixões. E nós vamos buscar subsídios para fazermos esse vídeo em O Livro dos Espíritos. Esse vídeo ele está sendo feito a pedido de uma pessoa que nos acompanha diariamente em nossas gravações. No Livro dos Espíritos, da questão 907 a 912, capítulo 12º, que fala da perfeição moral, Kardec vai tratar então, junto com os Espíritos, da paixão. Nós vivemos num país onde ainda se confunde paixão com amor. São coisas diferentes. Muito embora o amor, que é aquela situação em que você tem equilíbrio pleno, em que você pensa sempre no outro, faz tudo pelo outro para que ele seja feliz, deixando você sempre em segundo plano. Esse é o amor. A paixão, ela tem um princípio que nos leva a realizar aquilo que precisamos realizar. Mas a paixão, ela precisa ser sempre vista com cuidado, para que ela não nos domine. E exatamente isso que os Espíritos vão colocar aqui para Kardec. Questão 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? A resposta é de que não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa mal. Então, quando se fala que a pessoa está apaixonada, né, isso nós ouvimos muito nas músicas, né, aparentemente é uma coisa muito boa, muito interessante, mas precisamos do cuidado com esse apaixonado, para que nós não coloquemos dentro da nossa mente a situação de posse. Eu amo tanto a pessoa, estou tão apaixonado pela pessoa, que ela é minha, ela me pertence. Isso com relação a uma pessoa. Isso também ocorre com relação às coisas, né? Um automóvel, um disco que a pessoa tenha, uma roupa, né? Então, são várias situações em que temos que tomar cuidado exatamente com essa colocação que os Espíritos fazem. O abuso que se faz com a paixão é que lhe causa mal. Outra questão. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são, respondem os Espíritos, como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconheceis, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Kardec vai fazer algumas considerações sobre as paixões também, dizendo assim, que as paixões são alavancas que multiplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir pela paixão, ele cai no excesso. E a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou uma necessidade da natureza. Por isso dizíamos que a paixão é essa alavanca, conforme Kardec usa a palavra, para nos realizar alguma coisa. Estamos hoje vivendo a pandemia e vemos com que tenacidade, com que paixão os cientistas se entregam na busca de encontrar uma vacina para o Covid-19. Eles estão trabalhando muito, porque têm paixão pelo trabalho que fazem. Mas há necessidade também de se fazer uma série de considerações. Existe o limite do trabalho, que é o limite das nossas forças também. Então, se um desses cientistas se esquece disso, ele pode até adoecer.
e não chegar no resultado que ele tanto queria. Ou seja, ele precisa sempre comandar, então, as ações. Então, o princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então nós, como espíritas, nos lembramos sempre, ou provavelmente nos lembramos sempre, da nossa condição de espíritos imortais. Então, sempre a natureza espiritual tem que vencer a natureza animal, para que nós realmente cumpramos o objetivo da reencarnação, que é nos tornarmos melhores. Então nós temos essa informação. Eu sou um espírito. E toda vez que, então, nós elevamos a natureza animal, nós a colocamos abaixo da natureza espiritual, nós nos aproximamos, então, do objetivo da criação, que é de alcançarmos a perfeição possível a nós, espíritos. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Quando se fala aqui de esforçar, estamos falando de perseverar. É necessário que a gente aprenda a perseverar para que nós vençamos as dificuldades todas, inclusive as paixões. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Sim, se orar a Deus e ao seu anjo da guarda com sinceridade. Os bons espíritos certamente virão em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Então nós estamos naquela condição de que precisamos fazer a nossa parte, que é a do trabalho, de vencer as nossas más inclinações. E lembrarmos sempre de contar com a ajuda, sempre próxima dos espíritos amigos, que querem o nosso bem, especialmente nosso anjo da guarda. Questão 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para a superar? Responde os espíritos. Existem muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está somente nos seus lábios. Eles querem, mas estão satisfeitos de que assim seja. Ou seja, é só da boca para fora. Eles se comprazem naquilo que ocorre. Não querem mudar. Falam que querem mudar, mas na realidade não desejam ardentemente essa mudança. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que seu espírito gosta muito delas, como consequência da sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua verdadeira natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. E na questão 912, Kardec pergunta: qual é então o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? A resposta foi dada em uma única palavra: abnegar-se. Significa renunciar aos próprios interesses e ou às tendências naturais, ou sacrificar-se em benefício de seu próximo, em nome de uma ideia, de uma causa. Abnegou a vida de prazeres para lutar pelas grandes ideias, ou pelos grandes ideais. Então é isso que nós precisamos para que a gente possa combater de modo eficaz, ou de modo eficaz, a predominância da matéria sobre o espírito. É difícil? Sim,
Concordamos que seja difícil, pois somos ainda espíritos imperfeitos. Mas é possível, desde que nós não esmoreçamos, desde que nós realmente lutemos no sentido de vencer as paixões, as más tendências, as más inclinações, que é como Kardec mesmo nos ensinou. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela luta que ele faz em vencer suas más inclinações, suas más paixões. Era isso que tinha para os amigos e amigas a respeito de paixões. O tema é muito interessante mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.